campo de Guarulhos, né? E sempre está conosco nas congregações. Vamos dar as boas-vindas no servo de Deus também. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Pastor Eliel, venha dar uma palavra de saudação aqui. Depois da palavra do pastor Eliel, estaremos ouvindo jovens e adolescentes e estaremos recolhendo as ofertas enquanto os jovens e adolescentes estiverem louvando ao Senhor. Pastor Eliel. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria imensa poder estar retornando nesta casa e a cidade de Guarulhos, que eu venho aqui desde 1971. Eu era trazido pelo meu pai, logicamente. Dirigiu algumas igrejas pelo campo, pastor José Pereira sobrinho. E aqui retornar, estar sempre pregando, ministrando nas igrejas, é uma alegria imensa. E ver novos companheiros, né, que a gente faz assim uma menção particularmente, e é muito grato. E também agradecer ao pastor Presídio, pastor Clementinho, transmita meu abraço a ele, pastor Marcos, pastor Américo, meu amigo de muitos anos, pastor Elias, uma satisfação. Falei que quando ele me levar no Jardim São João, eu vou levar as fotos quando estava sendo transformada aquela igreja, em 78 mais ou menos, se não faz memória. Vereador, Deus o abençoe, meu amigo, satisfação. Eu vim acompanhar somente o companheiro amigo, reverendo pastor Marcelo Oliveira. Nós estamos sempre juntos em viagens e é uma satisfação ouvi-lo mais uma vez. Ser um canal, uma boca de Deus para este povo aqui. Deus abençoe. Eu só quero deixar aqui dois versículos, se você puder acompanhar, Jeremias capítulo 17, versículo 14, muito conhecido. Aqui é um grito, um clamor, o termo hebraico, cará, muitas vezes traduzido do grego, um kraizen, que nós chamamos o grito do desesperado. Só grita quem precisa, só grita quem necessita. Gritar sem necessidade já é paranoia, é loucura, né? É querer meter o louco em todo mundo, não dá certo não. Mas aqui é quem precisa, necessita. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Mas não esqueçamos, tem a resposta de Deus. Deus tem uma resposta. Capítulo 33, versículo 6, por gentileza. Capítulo 33, versículo 6. E Deus, Ele ouve o nosso clamor. E diz assim: e eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, pastor Eliel. Está vendo? Ele sabe que é uma saudação, está vendo? Isso é muito importante, né? É isso aí. Queridos, jovens e adolescentes, adorando ao Senhor, enquanto estaremos contribuindo com os dízimos e ofertas. Os jovens podem se mobilizar para louvarem ao Senhor, amém? Temos bastante jovens aí hoje, podem vir aqui para frente. Vamos continuar em louvor e adoração ao nosso Deus.
jovens e adolescentes da Regional 4, agradecendo também a banda liderada pela Larissa, composta pelo Igor, Orlando, só não sei o nome do tecladista. Que Deus abençoe vocês, sempre bom ter a Regional 4 aqui, que é sempre uma bênção. Queridos, quantos querem ouvir a voz de Deus falando pela pregação da palavra? Então vamos ficar em pé. Quero chamar o pastor Donizete para fazer essa oração, pastor André para fazer a oração, e o pastor Marcelo já estará aqui pregando a palavra de Deus aqui. Vamos ouvir atentamente aquilo que Deus tem para nos ensinar. E os jovens não vão embora, pelo amor de Deus, hein? Fiquem aqui ouvindo a pregação da palavra de Deus, hein? Se for na cantina, volta logo. Graças a Deus, a paz da igreja, amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, cuja presença estamos nesta noite, ó Pai, agradecido já pelos louvores, agora através da Tua palavra, que será ministrada através do Teu servo, seja com ele, Senhor Pai, dando-lhe da Tua graça, da Tua bênção e a virtude do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, ao que o Senhor tem a falar com a Tua igreja, trazendo restauração, trazendo libertação e trazendo cura, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém? Amém. Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Amém. Tomai assento, por gentileza. Que alegria voltar aqui à Assembleia de Deus Madureira em Guarulhos, presidida por este ícone do Evangelho, pastor Clementino Barbosa, e eu quero aqui louvar a Deus pela vida deste homem de Deus, parabenizando o pastor Marcos, que é um grande amigo, disse que foi aniversário do pastor, não é? Nesse domingo, 96 anos, que coisa extraordinária, não é? Então, muita saúde ao nosso pastor e que Deus o abençoe. Pastor Marcos Gouveia, obrigado pelo carinho, temos uma linda amizade e essa oportunidade que o Senhor me dá de voltar aqui, eu sou muito grato a Deus por sua vida. Nosso vereador, pastor Adalberto, estiveram juntos no sábado, pastor Américo, todos os pastores e o querido pastor Eliel Pereira, sobrinho, não é? Um amigo mais chegado do que o irmão. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. O pastor Marcos disse para mim que vocês estão numa série de encorajamento e Deus colocou essa palavra no meu coração. Evangelho, conforme escreveu o Dr. Lucas, o médico amado. O capítulo é o capítulo de número 5. Vamos ler aqui até o verso de número 8. Lucas, capítulo 5, dos versos 1 a 8. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lado, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, de modo que as redes quase vieram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudados. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem
Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Diga amém. Amém. Com Jesus é tudo diferente. Aleluia. É disso que eu quero falar essa noite. Com Jesus é tudo diferente. Uma breve introdução ao Evangelho de Lucas. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. Mateus apresenta Jesus como o Rei dos Judeus. Aliás, o Cristo que nós adoramos, ele é rei desde o nascimento, porque quando os magos chegam naquela casa, fazem uma pergunta muito interessante: onde está nascido o rei dos judeus? Irmãos, ninguém nasce como rei, mas Jesus de Nazaré, ele é rei desde a sua infância. Você pode levantar as suas mãos e glorificar o nome do Senhor? E a Bíblia mostra Jesus de 6 formas, como ele é rei, de 6 maneiras diferentes. No Salmo 24, ele é o rei da glória. Em Isaías 32, ele é o rei de justiça. Em Mateus capítulo 2, ele é rei dos judeus. Em Mateus capítulo 27, ele é rei de Israel. Em 1 Timóteo 6, ele é o rei imortal. E no Apocalipse, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Marcos, diferentemente de Mateus, escreve para os romanos. E é por isso que Marcos não começa o seu evangelho com uma genealogia. Um rei tem uma genealogia poderosa, pessoas destacadas, mas um servo, ele não tem genealogia. Então, em Marcos, Jesus é retratado como aquele que está sempre servindo, está sempre em ação. Os maiores milagres de Jesus estão relatados no Evangelho de Marcos. Agora, Lucas, que é grego, escreve para os gregos que amavam a perfeição na poesia, a perfeição nas artes, a perfeição nos esportes. Lucas disse para aquele povo: se vocês querem a perfeição, eu lhes apresento. É Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, é o Senhor da história, é aquele que virá arrebatar a igreja, e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Algumas características à guisa de introdução do Evangelho de Lucas. A primeira, se você quiser anotar: Lucas é o Evangelho da universalidade da salvação. Em Lucas, o Evangelho alcança a todos, alcança os gentios, alcança os párias da sociedade, alcança os samaritanos, os publicanos, os enfermos, os rejeitados pela sociedade. Alcançou você, alcançará a sua família. O Evangelho alcança o grande, alcança o pequeno, alcança o rico, alcança o pobre, alcança o inteligente, alcança o analfabeto, porque o Evangelho, onde entra, muda pessoas. O Evangelho, onde entra, muda famílias. O Evangelho, onde entra, muda cidades, muda estados, muda nações, porque o Evangelho não é um conceito, o Evangelho é uma pessoa, e Ele está aqui nessa noite. É Jesus de Nazaré, o Senhor da história. Então, em Lucas, pastor Marcos Gouveia, o Evangelho alcança a todos, indistintamente. Lucas também. Onde estão as irmãs aqui? Deixa eu ver. Fazem assim, deixa eu ver vocês aí. Isso, uma boa dica para vocês. Lucas é o Evangelho das mulheres. O evangelista que mais faz referência às mulheres no seu Evangelho é o doutor Lucas. Lucas menciona 43 vezes mulher
fala de Maria, a mãe do Salvador, fala de Isabel, a mãe de João Batista, fala de Maria Madalena, fala de Joana, que era esposa de Cusa, que era procurador de Herodes, mulheres da alta sociedade, que serviam a Jesus com os seus bens. Aliás, pastor Marcos, as mulheres estão sempre na frente, sabe por quê? Elas foram as últimas a saírem da crucificação e as primeiras a chegarem no domingo da ressurreição. Então, se há um evangelho que dignifica, que enobrece, que exalta as mulheres, é o evangelho de Lucas, e principalmente Jesus, não é? Jesus valorizou as mulheres, Jesus conversava com as mulheres, Jesus curou as mulheres. Esse Jesus é maravilhoso, não é? Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será para todos sempre o mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. A terceira característica do Evangelho de Lucas é que Lucas é o Evangelho da oração. O Evangelho que mais mostra a vida de oração do Filho de Deus é o evangelista Lucas. Olha que detalhe que eu quero deixar para você aqui. Abra comigo rapidinho em Lucas capítulo 3 e o verso de número 21. Olha os detalhes de Lucas. Lucas é o evangelho também dos detalhes, das particularidades. Por exemplo, quando Jesus cura o homem da mão mirrada, Lucas, que era médico, diz qual era a mão. Era a mão direita. Mateus não fala, Marcos não fala, mas Lucas diz que a mão que foi curada era a mão direita. Então Lucas é o evangelho dos detalhes. Olha um detalhe que eu quero que você grave aí hoje na sua Bíblia e no seu coração. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Agora grife essa expressão seguinte: estando ele a orar, o céu se abriu. Não vou repetir para você ficar fixado na sua mente. Se você orar, o céu vai se abrir. Quem crê nessa palavra? Se você orar, Jesus vai entrar com providência naquela causa da justiça. Você crê? Se você orar, essa enfermidade vai embora da sua vida hoje. Se você orar, a glória de Deus vai descer onde você está. Se você orar, Deus vai se manifestar. Glória a Deus! Aleluia! Se você orar, a glória de Deus vai descer. O diabo não teme o seu cartão do personalité. O diabo não teme o carro importado que você anda. O diabo não teme os seus diplomas na parede. Mas quando ele vê você de joelho, quando ele vê você prostrado, ele tem que bater. Aleluia! Aleluia, Jesus! Se você orar, Deus vai se mover ao seu favor. Se você orar, há uma atmosfera espiritual movendo ao seu favor. Eu gosto muito de uma frase de Hernandes Dias Lopes, quando ele diz: quando você trabalha, é você que trabalha, mas quando você ora, é Deus que trabalha por você. É Deus que ora por você. Então Lucas é o evangelho da oração. Por exemplo, olha que coisa interessante. Só Lucas, pastor Marcos Gouveia, relata Jesus orando por Pedro. Você já imaginou? Aleluia! Receber uma oração do Filho de Deus. Aleluia! Ô Pedro, Satanás está cirandando com você, rapaz.
gente passa a noite roncando, não é? Jesus passou a noite orando, buscando a intimidade do Pai, buscando a presença do Pai. Irmão, foi assim que nasceu a Assembleia de Deus. A gente não tem que inventar a roda, não. A gente não precisa de chofar, a gente não precisa de arca, a gente não precisa de levitas, a gente não precisa de talite. A graça é suficiente, o sangue de Jesus é suficiente, a Bíblia é suficiente. Sabe que os pastores antigos da envergadura do pastor Clementino dizia para mim, jovem, começando no ministério, dizia: meu filho, quando acaba a unção, começa a invenção. Perfeita essa frase. Nós não precisamos de atrativos para trazer a presença de Deus. Nós não precisamos de subterfúgios para atrair a presença de Deus. Nós não precisamos de um pregador famoso para atrair a presença de Deus. Nós não precisamos de um cantor famoso para atrair a presença de Deus. Qual é a receita, pastor Marcelo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem está sentindo a presença de Deus? Se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lucas é o evangelho da oração. Aleluia, Jesus. Lucas também é o evangelho do louvor. Lucas é um evangelho festivo. Lucas é um evangelho cantante. Nós temos 4 grandes cânticos em Lucas. Nós temos o Magnificat, que é a palavra latina para o cântico de Maria, não é? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Até Maria entendia que o filho dela era o Salvador dela. Nós temos também o Benedictus em Lucas capítulo 1 e o verso 68. Nós temos o Glória a Deus nas alturas, que é um cântico muito cantado por ocasião do Natal, não é? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Deus quer bem. Diga isso a essa pessoa ao seu lado: Deus te quer muito bem. Isso. E é por isso que você está aqui essa noite. Amém? Por isso você está aqui com vida, com saúde, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Nós temos também o outro cântico, Nunc Dimittis, que é o cântico de Simeão, não é? Simeão ia para o templo, aguardando a revelação do Mashiach, até que o menino chega. Ele toma aquela criança no colo e faz uma das orações mais lindas da Bíblia: ó Deus, agora pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a consolação de Israel. Lucas é um evangelho cantante. Aliás, foi o Dr. Billy Sunday, grande evangelista americano, que cunhou esta célebre frase. Marque lá, Marcelo Hebraísta no Instagram. Pastor Marcos, isso é uma marca registrada minha no musical. Eu digo assim, é Marcelo Hebraísta Instagram, porque é Telegram e é Billy Graham. Então, marque lá essa frase de Billy Sunday. Olha que frase tremenda. Se não existe alegria em sua vida cristã, é porque existe vazamento no seu cristianismo.
repetir, que acho que umas pentecostais aqui da frente já entenderam. Está faltando você entender. Se não existe alegria em sua vida cristã, é porque existe vazamento no seu cristianismo. Porque o reino de Deus é o reino da alegria. A Bíblia diz no Salmo 45 que Ele nos ungiu com óleo de alegria. Em Neemias 8 Ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. No Salmo 16, na tua presença há abundância de alegria. Em João 16, a vossa tristeza se converterá em alegria. E Paulo preso disse: regozijai-vos no Senhor. Outro versículo: regozijai-vos no Senhor. Glória a Deus. Então marque lá Marcelo Hebraísta com esta frase. A última coisa que quero falar, numa visão panorâmica de Lucas, para nós irmos para esse texto, é que Lucas é o Evangelho do Espírito Santo. O Evangelho que dá grande ênfase à ação do Espírito é o evangelista Lucas. Vou fazer uma pergunta aqui. Você conhece alguém que pulou sem pôr os pés no chão? Conhece? Alguém consegue fazer isso aqui? O senhor que está tão bonito com essa gravata, pula aí para mim sem pôr os pés no chão. Você, meu amigo, que está de social, com esse tênis aí da Giorgio Armani, dá um pulo aí sem pôr os pés no chão. Mas a Bíblia diz de uma criança que pulou sem pôr os pés no chão. Quando Maria saudou Isabel, a criança. Você está entendendo? Pulou cheio do Espírito Santo. Eu quero declarar uma palavra sobre os pais aqui. Tem pais aqui? Os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus pregou na sinagoga de Nazaré, ele estava cheio do Espírito Santo. Quando ele foi tentado pelo diabo, ele estava cheio do Espírito Santo. Quando ele ordenou aos 70 que fossem em missão, curando os enfermos, expulsando os demônios, diz a Bíblia em Lucas 10, só Lucas diz isso, pastor Marcos Gouveia, que ele viu Satanás caindo como raio do céu, e diz a Bíblia, e ele se alegrou no Espírito Santo. Então Lucas é o evangelho do Espírito Santo. Vamos para esse texto agora de Lucas 5. Queridos, esse texto aqui revela um fracasso. Sabe o que é pescar a noite inteira e não pegar uma tilápia? Deus falou isso sem vaidade. Eu estive algumas vezes em Jerusalém. Estudei na Universidade Hebraica de Jerusalém, o hebraico bíblico. E na Galileia tem um restaurante famosíssimo chamado St. Peter Fish, o peixe de São Pedro. E qual era? Diga, tilápia. Tilápia. Naquela noite, pastor Marcos Gouveia, demais pastores, pastor Eliel, pastor Amélio, nenhuma tilápia pulou naquela rede. Você já teve essa experiência? Você é o melhor marceneiro da cidade, mas ninguém te procura o seu trabalho. Você é o melhor advogado da cidade, mas não entra um cliente lá, nem para você impetrar um HC, um habeas corpus. Você já teve essa sensação de você estudar, de você se preparar e perder um concurso como eu por 12 décimos, uma vaga para o Brasil todo? Falava o pastor Marcos Gouveia, eu perdi um concurso que é uma vaga para o Brasil todo por 12 décimos.
vai sofrer. Está se ensinando por aí que você nunca vai ter um revés na sua vida. Então estão lendo outra Bíblia. Porque Jesus diz: no mundo tereis Disneylândia. Alô? No mundo tereis Dubai. É muito bonito lá. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na manhã seguinte, preciso correr. Jesus está vendo os meninos lavando as redes. E faz um convite desafiador: voltemos